Acordei em um quarto escuro, no chão frio e duro. É difícil dizer há quanto tempo estou deitado aqui, mas os rangidos nos meus ossos e as dores nos meus músculos me dizem que já faz um tempo. Minha mente parece vazia, em branco, desolada. Dou uma rápida olhada ao redor, examinando o ambiente. Pelo que consigo perceber, estou em um quarto sem janelas, o que explicaria a escuridão. Levanto-me lentamente e me ponho de pé. No início, tropeço um pouco e quase caio, mas, felizmente, me seguro. Será que fui sequestrado? Pergunto-me. O quarto parece estar completamente vazio. Não há cadeiras, amarras ou qualquer coisa que se esperaria ver quando se é sequestrado. Sinto um certo alívio e começo a me arrastar em direção às paredes do quarto. É relativamente pequeno, do tamanho de um quarto de dormir. Através da escuridão, consigo distinguir a forma de uma porta. Tento tatear a maçaneta às cegas e finalmente sinto meus dedos se fecharem em torno dela. Dou um leve sobressalto com o frio gélido da maçaneta, mas mesmo assim tento girá-la. Nada. A maldita coisa não se mexe. De repente, uma dor aguda percorre meu crânio como uma bala. Lembro-me dos faróis, do acidente de carro, do medo e, acima de tudo, da dor. Agarro minha cabeça e aperto os olhos, esperando que a dor ardente diminua. Me afasto da porta e caio de costas. Após alguns segundos, finalmente ela desaparece e a terrível realização começa a me atingir. Eu estou morto? Pergunto em voz alta. Como se para responder minha pergunta, uma porta se abre e uma luz ofuscante invade o quarto. Protejo meus olhos ainda sensíveis da luz intensa. 2 homens entram. Um é alto, tem cabelos loiros e olhos azuis profundos. O outro é mais baixo, tem cabelos castanhos desgrenhados e olhos verdes rápidos que se movimentam por todo o lado. Ambos estão vestidos com ternos e têm o que parecem ser asas saindo de suas costas. Ambos estão sorrindo abertamente para mim, revelando seus dentes brancos como pérolas. Seja bem-vindo ao céu, Jason Drey, diz o alto com uma voz suave como seda. Céu? Pergunto. Os anjos acenam com a cabeça, seus sorrisos ainda presentes. Perco-me em pensamentos. Como cheguei ao céu? Não fui uma pessoa especialmente má quando estava viva, mas também não era religiosa. Por que estou aqui? Pergunto, com clara confusão estampada em meu rosto. Porque todos vão para o céu. O inferno é apenas uma pequena mentira para te guiar na direção certa. No final, todo mundo acaba aqui, explica calmamente o alto. Parecia que ele tinha que explicar isso para as pessoas com frequência. Estamos aqui para te levar em um tour pelo céu, diz o mais baixo, pulando de excitação. Um tour? Pergunto, levantando-me mais uma vez. Siga-nos, diz o alto, saindo do quarto. Percebo, quando eles viram as costas, que as asas estão costuradas. Os pontos parecem desleixados e apressados, como se o paciente estivesse se mexendo muito durante o procedimento. Que tipo de lugar é esse? Uma luz branca intensa inunda minha visão quando saio do quarto. Rapidamente me viro e vejo que a porta pela qual acabei de sair desapareceu, como se nunca tivesse existido. O mais baixo solta uma risadinha diante da minha perplexidade e faz um gesto para que eu o siga. Olhando para frente, vejo uma espécie de fábrica. Há outros anjos vestidos com roupas de trabalho empurrando carrinhos cheios de objetos estranhos por toda parte. É difícil dizer o que são esses objetos. Vejo uma trabalhadora feminina bastante bonita empurrando um carrinho perto de mim. Seus cabelos têm a tonalidade de uma tarde de outono e seus olhos são como a luz do sol atravessando um copo de uísque. Lhe lanço um sorriso rápido e ela vira para sorrir de volta. Meu Deus! O rosto dela. Metade do seu rosto parece ter sido queimada. Seus dentes e gengivas estão claramente à mostra, ossos brancos como pérolas envoltos por carne rosa brilhante. Parece ser a única parte de seu rosto torturado que não está marcada. Rapidamente desvio o olhar da visão horripilante, contendo o vômito que ameaçava subir. Meus dias não parecem notar minha repulsa, ou se notam, não demonstram nem se importam. O que exatamente é este lugar? Consigo dizer com dificuldade. Céu, eles respondem em uma sinistra uníssono. Abano a cabeça. Não, deveria ser tudo portões perolados brancos e querubins, certo? Meus dias se olham como se fossem os pais de uma criança que está perguntando por que o céu é azul. Tudo será explicado em breve, Jason, diz o mais alto. Seus sorrisos constantes estão começando a me deixar ainda mais desconfortável. Eu lhes responderia se não estivesse tão ocupado engolindo meus próprios ácidos estomacais. Continuo seguindo-os porque é a única coisa que consigo pensar em fazer agora. Quanto mais olho, mais os objetos informes nos carrinhos estão começando a aparecer em forma humana. Não, não pode ser. Mas,
Pensando bem, não seria surpreendente em meio a todo esse caos. 1 milhão de perguntas passam pela minha mente, mas meus lábios não conseguem articular as palavras para expressá-las. Meus guias aterrorizantes me conduzem por corredores aparentemente intermináveis, que se torcem e viram como um labirinto impossível. Procuro por qualquer ponto de referência que me dê uma pista de onde estou, caso precise fugir, mas todos parecem ser os mesmos corredores sem cor, com exatamente 7 portas. Me pergunto distraído como os anjos se orientam aqui. Os 2 anjos param de repente em frente a uma porta. Não há nada de especial na porta, ela é exatamente igual a todas as outras. O mais baixo segura a maçaneta e segura a porta aberta para mim. Espiando lá dentro, vejo o que parece ser uma mesa cirúrgica completa com uma bandeja contendo todos os instrumentos que um cirurgião precisaria. Meus olhos se fixam em um par de asas penduradas na parede por um gancho. Juntando 2 mais 2, eu rapidamente recuo. Não, gaguejo, recuando o mais rápido que posso até minhas costas baterem na parede. Recuar não é uma opção, diz o mais alto. Ele segura meu braço firmemente e começa a me puxar para frente. Meus pés cavam o máximo possível no chão escorregadio, na tentativa de parar a mim mesmo. Seu amigo ainda espera pacientemente perto da porta. Parece que eles tiveram que lidar com isso muitas vezes antes também. Por mais que eu lute para me libertar do aperto esmagador do anjo alto, ainda me vejo dentro da sala. Na sequência, o anjo mais baixo está ao meu lado, ajudando o outro a acomodar meu corpo protestante na mesa cirúrgica. Eu me debato selvagemente contra as correias de couro, mas sem sucesso. Me solte, grito. Por favor, acalme-se, tudo será explicado agora, Jason, diz o mais alto em um tom um tanto vazio. Vá para o inferno, grito através dos dentes cerrados. Receio que não possa fazer isso. Já explicamos que não há inferno, diz o mais alto calmamente. Seus dedos ágeis selecionam cuidadosamente um bisturi. Oh, posso fazer desta vez, o mais baixo grita. O mais alto revira os olhos para ele e relutantemente lhe entrega o bisturi. Tente não errar como da última vez, ele avisa. Última vez? Pergunto, meus olhos se arregalando de terror. O mais baixo ri como uma criança e se aproxima com a lâmina. Ele inclina a mesa cirúrgica e abre uma fenda que lhe dá acesso às minhas costas. Eles realmente planejaram isso. Você vê, Jason, você teve a sorte de ser escolhido para o ilustre trabalho de ser um anjo, explica o mais alto. Sinto o mais baixo começando a cortar minha camisa. Mas por que eu? Eu nem sou religioso, não acredito nessa porcaria, protesto. O mais baixo começa a fazer incisões precisas perto das minhas omoplatas. Eu me contorço com a dor e aperto os dentes para evitar que um grito escape dos meus lábios. E é exatamente por isso que você foi escolhido para esse papel. Por que você nunca se dedicou a Deus durante seu tempo na Terra, agora você deve fazê-lo aqui, continua o mais alto. O bisturi penetra mais profundamente em minha pele macia, e pequenos rios de sangue quente começam a escorrer pelas minhas costas. Aqueles que foram religiosos em seu tempo na Terra não precisam se dedicar. Como tal, eles finalmente se tornam plenamente um com Deus, como desejavam no céu, continua o mais alto. No canto da minha visão, vejo o mais baixo retirando as asas da parede e trazendo-as até mim. Ele as pega cuidadosamente e começa a posicioná-las ao lado de uma das incisões. No entanto, mal percebo isso porque estou ocupado ponderando o que o anjo alto quis dizer com tornar-se plenamente um. Fui interrompido dos meus pensamentos pela sensação de uma seringa sendo inserida na lateral do meu pescoço. É melhor se você estiver adormecido para esta parte do procedimento, explica o anjo alto. Antes que eu pudesse retrucar, pontos negros obscurecem minha visão e o mundo inteiro parece girar diante de mim. Era apenas questão de segundos antes de ser lançado em uma escuridão completa e absoluta, livre da dor. Estou dirigindo meu carro ao longo de uma estrada que parece ter uma curva fechada a cada poucos minutos. É noite e estou indo embora da casa da minha namorada depois de termos tido uma discussão especialmente terrível. Acabei de descobrir que ela estava me traindo com algum idiota convencido e estava planejando nunca mais voltar para a casa dela. Meu celular vibrou no assento ao meu lado, a tela acendendo para me alertar que recebi uma mensagem. Sem dúvida, é dela. Ainda está bravo comigo, ela escreveu. O que você acha? Respondi mentalmente, mantendo minhas mãos no volante. Sinto muito mesmo, dizia a mensagem. Ah, agora ela estava usando a gramática correta. A vadia deve estar se sentindo realmente mal agora. Mais e mais mensagens começaram a chegar, iluminando a tela do meu celular. Fiz o possível para manter os olhos na estrada, mas as mensagens continuavam a me chamar. Cedi e peguei meu celular com uma mão para lhe responder algo desagradável. No entanto, isso aconteceu exatamente quando eu estava me aproximando de uma curva.
Meus olhos se arregalaram em choque e terror quando meu carro despencou do precipício. Senti claramente o medo e a antecipação sentados em meu estômago como ácido antes que o mundo se tornasse negro. Acordei sobressaltado, meu peito arfando e suado. Conforme o horror do meu pesadelo começou a desaparecer, percebi agudamente 2 objetos pesados em minhas costas. Era como se minha coluna fosse desabar apenas pelo peso deles. Virei o pescoço para ver o que eram os objetos, apenas para me deparar com a visão horrível de 2 asas brancas e vívidas saindo das minhas costas. Ah, você finalmente acordou, disse a voz muito familiar do anjo alto. Fiz um bom trabalho, não é mesmo? Perguntou o mais baixo ansiosamente. Sua pergunta foi respondida com um suspiro e um resignado sim. Quanto tempo fiquei desacordado? Minha voz soava rouca e estranha, como se não tivesse sido usada por muito tempo. O tempo é irrelevante, disse o mais alto. Ele se aproximou da cadeira em que eu estava amarrado e desfez cuidadosamente as amarras. Vamos mostrar seu trabalho agora. Siga-nos. Levantei-me da cadeira, sentindo uma dor ardente nas minhas costas. Senti as suturas começarem a sangrar ligeiramente, fazendo um pequeno fio de líquido quente escorrer pela minha coluna exposta. Com os pés pesados e pernas trêmulas, segui meus guias, sem ter certeza do que mais fazer. Eles me conduziram pelos corredores sem cor, que eu ainda não conseguia navegar. Minha mente estava entorpecida, provavelmente pela dor que irradiava da área ao redor das asas. Eu não conseguia fazer nada além de segui-los cegamente, como uma ovelha burra. Era difícil dizer quanto tempo caminhamos antes de chegarmos a uma porta de metal, muito diferente das outras. O tempo parecia não existir aqui. O fato de todos os corredores parecerem iguais e parecerem não ter fim não ajudava em nada. Sem nenhum alarde, o anjo alto abriu as portas de metal e as segurou abertas para mim. Apesar desse gesto educado, eu não entrei. Eu não queria entrar, pois na minha frente havia um matadouro. Anjos vestidos em aventais ensanguentados trabalhavam cortando membros humanos com serras ósseas. Sorrisos amplos e artificiais se estendiam em seus rostos perfeitos. Alguns até cantarolavam enquanto trabalhavam, com respingos de vermelho manchando seus dentes brancos como pérolas. Alguns viraram a cabeça para me encarar e me acenaram. Tentei recuar, mas acabei esbarrando no peito do anjo mais baixo. Ele segurou meus ombros com tanta força que parecia querer romper minha pele. Vai lá, ele cantarolou antes de me empurrar com força para dentro. Antes que eu pudesse fugir na direção oposta, as portas de metal se fecharam atrás de mim, selando meu destino. Eu queria gritar, chorar e desmoronar no chão no mesmo instante, mas meu corpo permaneceu congelado. Era como se eu estivesse apenas assistindo a tudo acontecer em vez de realmente estar no momento. O anjo alto voltou ao meu campo de visão, segurando um avental impecável para mim. Isso é para você, afirmou calmamente. Sabendo que vestir aquele avental significava que eu teria que fazer, sacudi a cabeça rapidamente e senti as lágrimas subirem aos meus olhos. Não, por favor. Gaguejei inutilmente. Ele empurrou o avental em meus braços e vestiu um para si. O dele estava significativamente mais sujo, com pedaços de vísceras grudadas nele. Vamos lá, não podemos perder tempo. Estamos em uma programação muito apertada. Uma programação apertada, queria perguntar. Antes que eu pudesse expressar minha pergunta, as portas no extremo oposto da sala se abriram. Tudo ficou silencioso e parado quando uma figura encurvada entrou na sala com a ajuda de uma bengala. Era um homem idoso com rugas cobrindo seu rosto como rios incontáveis. O único sinal de cabelo em seu corpo era uma longa barba grisalha que quase arrastava no chão. Um escuro carmim manchava-a, combinando com seus olhos avermelhados que se moviam lentamente ao redor da sala. Embora eu estivesse longe dele, eu podia sentir o cheiro pungente de decomposição emanando diretamente dele. Finalmente, seus olhos encontraram os meus, me fazendo congelar. Senti-me preso por aqueles olhos que pareciam penetrar minha alma. Eles eram hipnotizantes, de certa forma, e descobri que era incapaz de olhar ou me afastar enquanto ele começava a se aproximar, cambaleando. Jason. Ele sussurrou com uma voz que parecia não ter sido usada há décadas. Eu acenei com a cabeça, sendo a única coisa que eu era fisicamente capaz de fazer. Seja bem-vindo, disse ele, me lançando um sorriso e revelando fileiras de dentes amarelados e tortos. Vários deles estavam faltando. Nesta proximidade, pude perceber claramente que sua respiração era positivamente repugnante. Um pensamento aterrorizante passou pela minha mente. Será que ele é? Sim. Eu sou Deus, afirmou de forma simples, respondendo à pergunta que vinha martelando em minha mente. E isso, como você provavelmente descobriu, é o céu. Ele riu enquanto fazia um gesto para a macabra exibição ao seu redor. Parecia mais um guincho do que um som de diversão.
Você está surpreso, não está? Acenei mais uma vez. Ele acenou com a mão enrugada como se estivesse dispensando minha confusão. A maioria fica. Por isso, vou explicar. Ele desviou o olhar de mim e começou a andar de um lado para o outro. Assim que seus olhos se afastaram dos meus, senti como se um enorme fardo tivesse sido retirado dos meus ombros. Diga-me, Jason, por que você acha que eu criei os seres humanos? A fala havia retornado a mim, então usei isso. Não tenho certeza, respondi sem graça, aliviado apenas por ouvir o som da minha própria voz. Minha mente correu para lembrar do pouco que me ensinaram na escola dominical, mas apenas fragmentos vieram à tona. Adão e Eva, certo? Você queria que eles cuidassem do jardim ou algo assim? Ele riu novamente, embora de forma sombria. Não exatamente, não exatamente. Essa é a interpretação humana disso. Pense em algo maior, Jason. Pense além do que lhe foi alimentado. Lutei para entender o que ele queria dizer, mas descobri que era incapaz de fazer o que ele pediu. Não consigo, respondi simplesmente, minha voz tensa. Claro que não consegue, ele respondeu quase imediatamente. Suas mentes foram projetadas para funcionar de certa maneira e você não pode mudar isso apenas com força de vontade. Ele suspirou, não de uma maneira particularmente triste. Isso pode ajudar. Por que você cria porcos? Fiquei um pouco surpreso com isso e franzi a testa. Para comer. Ele sorriu e acenou para o chão. Sim, exatamente. Você os cria apenas para abatê-los no final. Embora você possa dar a eles nomes de animais de estimação e se apegar a eles, o resultado final é sempre o mesmo. Meu sangue gelou quando comecei lentamente a juntar todas as peças. Sua analogia só poderia levar a uma explicação arrepiante que eu não queria reconhecer. No entanto, era tão plausível que era impossível ignorá-la. Os corpos, o matadouro, a atmosfera geral do maldito lugar. Somos porcos, engasguei. Sim, exatamente, respondeu ele. Embora meus olhos estivessem secos, eu não pude deixar de sentir um soluço subir pela garganta. Por quê? Perguntei. Por que você faria isso conosco? As pessoas te amam. As pessoas dedicam suas vidas inteiras a você. Guerras foram travadas em seu nome. Como você poderia apenas? Como poderia nos trair assim? Ele ergueu uma sobrancelha cinza-aço para mim. Traição? É assim que você vê? Ele perguntou. Eu não respondi. Eu os criei. Eu lhes dei tudo o que vocês poderiam precisar. É tão errado querer algo em troca. Levantei fraco a cabeça para olhá-lo, ainda caminhando de um lado para o outro, agora com certo desgosto. Eu pensei, você nos amava. Disse baixinho, minha voz mal passando de um sussurro. Ele virou a cabeça para me olhar e me deu um sorriso quase paternalista. Oh, não. Eu não amo a humanidade, nem os desprezo. Veja, no final das contas, vocês não passam de gado. Com essa afirmação, ele pegou uma serra extra de uma mesa próxima e a colocou em minhas mãos trêmulas. Agora, trabalhe. Ele virou as costas e começou a se afastar em direção à saída. No meio do caminho, ele parou e se virou para me olhar. E me faça um favor, sorria. Engoli em seco e abri a boca para protestar, mas descobri que não tinha vontade própria. Limpando as lágrimas dos olhos, forcei um sorriso no rosto e comecei a trabalhar junto com os outros anjos.